Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. Nós temos participado de algumas reuniões lá em Cruzeiro. E nós vamos, como eu falei, o tema é lá em Salmos. E o que nós temos aprendido lá, muitas coisas nós temos passado para vocês. Vocês vão ouvir, tanto eu quanto o pastor Betinho, ou quem ministrar aqui, falar muito sobre lei, sobre graça, sobre favor e também sobre justiça própria. Você já ouviu muito ano passado, mas vou ouvir bastante esse ano. Quando você entende a graça, irmão, quando você começa a entender a graça de Deus, a palavra de Deus fica muito fácil para ser entendida. Estava falando hoje de manhã, você pega, por exemplo, o livro lá de Hebreus, quando fala sobre Melquisedeque, lá de Gênesis, lá em Hebreus está relembrando Melquisedeque de Gênesis, um homem sem genealogia, sem dias de começo, de fim, era rei de Salém, mas ninguém conhecia o início dele, não conheceu o fim dele, e ele veio de encontro a Abraão para receber os dízimos de Abraão. Ele é a figura de Jesus. Alguém maior tem que receber o dízimo, e é o Senhor que tem que receber o dízimo, e Abraão era o maior que tinha ali, não tinha para quem ele dizimar. Então esse rei de Salém aparece, é a figura de Cristo. Também no livro de Juízes tem um texto, hoje de manhã eu não compartilhei, mas eu quero abrir aqui rapidamente uma revelação da palavra de Deus para a sua vida, que está no livro de Juízes capítulo 6, se você quiser abrir, amém, se não quiser não tem problema. É algo sobrenatural quando a gente vê Cristo no Antigo Testamento, quando a gente vê o favor de Deus, a graça de Deus no Antigo Testamento. No meio da lei, o Senhor estava tentando tirar o povo da lei para que entrasse na graça, mas os olhos do povo estavam tapados. E Cristo aparece para Gideão. Todas as vezes que a Bíblia disser o anjo do Senhor, é Cristo que está lá. E o interessante é que vem uma proposta de Deus ali para Gideão, e no capítulo 6, versículo 37, ele quer fazer uma prova com Deus. Ele diz assim: eis que eu porei um velo de lã. Quem produz a lã, irmãos? Ovelhas. Cristo veio como? Ovelha. Você pode achar que é coincidência, irmão, mas não é coincidência não, vou te mostrar aqui. Olha que coisa linda. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho, a água, estiver somente no velo ali da lã, e toda a terra ficar seca, irmãos, por que toda a terra? Poderia só ser a região dele. E toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como dissestes. Irmãos, olha que coisa interessante. Ele faz um propósito com Deus. Ele diz assim: eu vou colocar um velo, um pacote de lã. Se essa lã amanhecer úmida, e o texto diz que amanheceu úmida a ponto dele apertar e encher uma taça. Todas as vezes que a Bíblia fala de taça, fala da vitória completa. Por isso que ele diz a Davi diz no Salmo 23, transborda a minha taça. E ele diz ali, no versículo 39, ele fez, aí aconteceu que no outro dia, só amanheceu o velo de lã úmido, mas encharcado, a ponto de encher uma taça. E toda a terra, o texto diz aqui, e assim sucedeu, porque no outro dia, versículo 38, levantou de madrugada e apertou o velo de orvalho, que espremeu do velo e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, versículo 39, se ainda falar só esta vez,
De manhã eu não falei, mas vou falar agora. Só essa vez, porque Cristo tinha que padecer uma vez só, Ele não vai morrer de novo, irmão, é uma vez só. Ele diz, só esta vez, faça a prova com o velo, rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja umidade ou orvalho. Irmãos, nós entendemos, nós já pregamos que a água é vida. Cristo veio com esse velo aqui, encharcado de água, e só Ele tinha vida, e toda a terra estava seca. E aí a proposta do dia seguinte era que o velo estivesse seco, e toda a terra úmida, porque Cristo veio com vida, para dar vida para aqueles que estavam mortos. E Ele deu vida, e Ele continuou sem vida. Por isso que o velo de lã tinha que, no propósito dele, no segundo propósito, o velo estar seco e toda a terra úmida, cheia de vida, cheia de água. É Cristo ou não é, irmão? É Cristo. Mas nós, que temos hoje toda a dívida paga, toda a alegria, ainda insistimos em querer viver na lei. Irmãos, nós temos que sair dessa miséria de lei, porque a lei é só condenação. A lei só veio para nos condenar, mas Cristo veio para nos libertar. Mas insistimos ainda em viver numa vida querendo fazer aquilo que não é para nós fazermos. Queremos viver uma vida de apresentação para com os outros, para com Deus, para com tudo, para merecer aquilo que já foi dado. É simples. O que você quer? O que você precisa? Ah, eu preciso, tenho uma dívida, eu preciso pagar, então eu vou fazer uma promessa. Não, irmão, não faça promessa não, o Pai tem um dinheiro para te dar. Parece uma loucura, o Pai tem providência para te dar. Busca, confia no Deus que você tem, que Ele é Pai e Ele vai te suprir. Sabe, sempre queremos fazer algo a Deus para merecer algo que precisamos. Não funciona, irmãos. A única coisa que você precisa exercitar é a fé em Deus. Porque quando eu creio em Deus, quando eu acredito no Pai, as coisas acontecem. Você que é pai, você que é pai, seu filho pede alguma coisa, você fala, não vou te dar. Você não, o pai ainda pode, o pai em terra, ainda pode querer colocar um merecimento, mas não põe. A maioria dos pais, tudo que o filho quer, dá. Aí nós queremos ser melhor do que Deus. Meu pai me dá, mas Deus é duro de lida. Não é, irmãos. O Deus é Pai. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Gálatas é depois de Coríntios. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Esperar você encontrar, porque eu quero que você acompanhe juntamente comigo. Irmãos, sempre nós pedimos para trazer caneta, papel e anotar tudo que é falado. Se você não entender, o pregador tem a obrigação de te explicar o que ele falou aqui. Ele tem a obrigação. E anote para você participar das células, quando as células voltarem, participar ali, e você dar sua opinião, e você aprender, e você compartilhar, porque você vai aprender muito mais. Algumas células não pararam, algumas pararam, estão voltando. Para você que a tua célula não parou, anote, irmãos, participe lá, dá sua opinião, mesmo que seja errado, mesmo que você não entenda, dá sua opinião, porque só assim a gente aprende. Olha o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Irmãos, nós vamos pregar algumas coisas aqui,
Eu quero que vocês, não hoje já vai ser um pouco mais light, que a gente já tem pregado. Mas esse ano nós vamos pregar algumas coisas aqui, que vai te chacoalhar na cadeira. Nós vamos pregar alguma coisa aqui que é loucura, e você vai achar loucura, e eu achei que é loucura, e é loucura. Mas é de Deus. É de Deus. Coisas que a gente olha e fala, não acredito. Pode acreditar, irmão, é de Deus. Nós precisamos tirar essa miséria de pensamento humano e parar a pensar como Deus pensaria no lugar. Olha o texto, Gálatas capítulo 4, versículo 29. Mas, como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Está falando aqui, lá, de Abraão, Isaac e falando de Ismael, que hoje são os judeus e cristãos, e do Islã. O Islã persegue quem é judeu e quem é ligado a Israel, que nós que somos cristãos, somos ligados a Israel. Então os filhos aqui, que ele fala, é minha vida, sua vida com as dos judeus, e a outra vida que perseguia, são os ismaelitas, que hoje são o Islã, a religião islâmica. Mas vamos pegar aqui a base para você entender, versículo 30, mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Se você quiser estudar na sua casa, você anota aí Gênesis capítulo 21, versículo 10, que lá Agar, que lá Sara fala para Abraão dispensar, mandar embora Agar, e o filho dele, que era Ismael, que é filho de Abraão com Agar, que é chamado Ismael, porque esse filho foi gerado segundo a força do braço do homem, então é da lei. E o filho gerado por Deus, do período da esterilidade, tanto da mulher, esterilidade da mulher, é Isaac, que é o filho da promessa. E o texto diz aqui, mas que diz a Escritura? Ou seja, está perguntando, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Ele está dizendo, lança fora a lei e os frutos da lei. Quais são os frutos da lei? Irmãos, o fruto da lei é assim, eu preciso fazer para receber, eu preciso fazer para merecer. Qual é o fruto da graça? Eu preciso crer, acabou. Eu só preciso crer, acabou. Mas a igreja, eu estou pregando para a igreja, irmãos, a igreja insiste ainda em querer merecer, não funciona. Volta aí, no mesmo capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, diz assim, digo pois, em todo o tempo em que o herdeiro é menino ou menor, nada difere, ou seja, nenhuma diferença tem de um escravo, se bem que ele é dono de tudo. Olha, é o texto que está dizendo, irmão, não sou eu. Agora, por que Paulo escreve aos Gálatas? Porque os Gálatas queriam viver uma vida segundo a lei, queriam misturar a lei com as coisas de Cristo, e não funciona, não funciona. Ele diz, digo pois, que todo o tempo que o herdeiro é menor ou é menino, em nada difere de escravo, ainda que seja o senhor ou o dono de tudo. Ele está dizendo para você, você é dono de tudo, mas ainda vive como um escravo. Você é o herdeiro de tudo aquilo que Cristo falou, mas você ainda vive pautado na lei, e não vai funcionar. O próprio texto que nós lemos aqui, o filho da lei não vai receber as heranças.
O escravo não recebe herança. E vivemos como escravo. Como? Escravo é aquele que é obrigado a fazer. Irmãos, imagina aqui. Deus olhando para você, para mim. E Ele já te deu, Ele já me deu. E eu querendo provar para Ele e fazer para Ele, para dizer para Ele que eu mereço aquilo que Ele está me dando. É como você dá um presente para alguém, e aquele alguém fala: o que eu preciso fazer por isso que você me deu? O que eu tenho que te dar em troca? Não é uma situação chata, irmãos? Mas nós vivemos assim, e não deveríamos viver. Nós queremos sempre, às vezes até querer o que o outro tem. Abra a sua Bíblia, vamos lá em Juízes, volta lá em Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. E tem uma história muito interessante ali. Logo no início você vai pegar lá, Juízes, acho que é o sétimo livro da Bíblia. Ou sétimo ou oitavo. Juízes. Juízes capítulo 9. Deixa aberto aí a sua Bíblia, quero contar uma história para você. Uma história que eu vou pregar aqui. Nós falamos sobre Gideão. Gideão que Deus escolheu, que era o servo do Senhor. E nós lemos ali, vimos ali a prova que ele fez. E você deve conhecer a história, se não conhece, lê aí o livro de Juízes capítulo 8 e versículo 9, 7, 8 e 9. Você vai ver que é uma história muito linda. E Gideão teve 70 filhos. O sujeito não era fraco. Verdade. 70 filhos. E ele teve um filho com um amante. O cara não aguentou ficar só com as mulheres que ele tinha, ainda foi e arrumou uma outra mulher. E teve um outro filho chamado Abimeleque. E esse Abimeleque tinha interesse na herança do pai. E ele queria herdar as coisas do pai, inclusive o trono do pai. Mas o pai tinha 70 filhos com as mulheres verdadeiras, com as mulheres que eram dele de direito. E Gideão morre. E aí esse Abimeleque, irmão, está tudo dentro do que eu quero, da mensagem que eu quero passar para você. Esse Abimeleque, ele arruma um jeito de querer confundir os verdadeiros herdeiros para ele tomar posse. Ou você acha que é diferente hoje? Não, mesma coisa. Abimeleque chega lá pro povo daquela terra e diz assim: qual é melhor? Vocês receberem ou vocês serem submissos a um ou a 70? Ou seja, ele estava dizendo assim: qual que é melhor para você? Um vem e fala, você faz isso, outro vem, não, você não faça isso. Olha, você tem que fazer aquilo, cara, você fez mal feito, você tem que fazer maior. 70 buzinando na sua cabeça, ou só um? Ah, só um? Então deixa que eu reine. E ele providencia, matando os 70 filhos de Gideão. Ele vai e mata os 70 filhos de Gideão, mas ele deixa um, chamado Jotão. Parece um J grande, né? Mas o nome do homem é Jotão. Ele deixa Jotão. E Jotão conta uma parábola. Aí eu pergunto para você, irmãos, é coincidência ele largar um da família? Não, irmãos. Aquele que Deus escolheu, não toque o inimigo. Aquele que Deus tem um propósito, ninguém toca. Ele arrumou ali uma grande turma e matou. Lourdinha, desliga ali para mim, meu amor. E matou todos os filhos, mas deixou um, chamado Jotão. Eu já não olhei aqui nos negócios, então eu vou deixar aqui continuar. Esse Jotão conta uma parábola. Só que ele conta a parábola e some.
com medo de Abimeleque. E ele conta essa parábola que está no livro de Reis, capítulo 9, a partir do versículo Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 7. Acompanhe comigo. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhe: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria eu reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu vinho ou o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma o cedro do Líbano. Irmãos, olha que coisa interessante. Eu havia lido isso aqui já várias vezes, inclusive já preguei sobre esse texto, uma mensagem que Deus tinha me dado. Mas hoje eu quero pregar algo muito além daquilo que a mensagem pode nos trazer. Quando ele disse ali, no versículo 9: porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, ou a minha unção, que Deus e os homens em mim prezam, e iria eu reinar sobre as árvores? Quero dizer para você que, para você ter uma vida ministerial, uma vida psicológica, uma vida mental, uma vida física completa e ótima diante de Deus, você vai ter que ter essas três coisas aqui, para você viver bem, para tudo acontecer bem, para que tudo venha sair segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus traz a você todo o favor de Deus, todo o favor de Deus. Primeiro é unção. Nós sabemos que a oliveira produz o azeite simboliza o Espírito Santo. Ninguém consegue viver sem o Espírito Santo. Mas também nesse texto aqui, eu quero tirar uma pequena mensagem para você, na segunda e na terceira. A primeira diz assim: deixaria eu, ela está dizendo, a oliveira está dizendo, deixaria eu a minha gordura, o meu azeite, que Deus e os homens em mim prezam, e iria eu reinar sobre vós? O texto está dizendo para mim, presta atenção, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Quem está resolvido, quem é resolvido, não precisa receber proposta, ele já está no lugar onde Deus colocou. Ele está falando aqui de pessoas, mas ele pega uma parábola de árvores, porque árvore não reina sobre árvore. E ele diz assim, o texto diz assim: eu largaria o meu azeite, eu largaria o meu óleo, e vou fazer uma coisa que eu não sei. Eu estou bem aqui fazendo, eu estou vivendo bem naquilo que, no propósito que Deus me colocou. Irmãos, quando Deus te coloca um propósito, quando Deus te coloca numa posição, você não precisa brigar por cargo, você não precisa correr atrás de posição, você não precisa receber elogio, você faz feliz. Agora imagina comigo, irmãos. Imagina você fazendo uma célula, quero pegar uma célula que é comum aqui no nosso meio, e chega no dia da célula, você fala: ai meu Deus, mais um dia de célula, não aguento mais. Como é que Deus vê isso, irmão? Ou
Não, tem que fazer a célula, esqueci, e na última hora pega ali, faz o negócio relaxado. Agora aquele que está na posição certa, ele não vê a hora de chegar, ele não vê a hora de acontecer, e tudo que ele vai fazer, prospera. Aonde ele põe a mão, é igual o Salmo 1, como árvore plantada à beira do ribeiro. Você não precisa receber elogio, você fez a célula, você pregou, você, sei lá, aquilo que você fez, você é o diácono. Se alguém passar e mal te cumprimentar, não tem problema, você é resolvido. Você está pronto, você está fazendo aquilo que você gosta. Ah, pastor, e se eu não gosto do que eu faço? Larga, irmão, porque Deus não pega coisa mal feita. Abandona o que você está fazendo, se não faz de coração. Deus não aceita nada feito por força de braço. E outra, nunca faremos nada se nós fizermos com a nossa força. Vai estar descontente. Se você está descontente, é porque você está fazendo para receber elogio, você está fazendo para reconhecimento, ou está fazendo porque alguém pediu para você fazer e você não negou. Ah, não vou fazer porque estão pedindo. Abandona, irmão. Mas se for fazer, faça com amor. Você vai ver a multiplicação da tua célula, você vai ver levantar líderes, pastores, apóstolos, obreiros na tua... Irmãos, obreiros na célula, levantar homens de Deus, mulheres de Deus, que você vai olhar e falar assim, aquele saiu da minha célula. Alegria, irmãos. Olha o segundo texto, versículo 10. Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura. A doçura aqui é a palavra de Deus, irmãos. Você pega o Salmo 19:10, lá fala que a palavra de Deus é mais doce que o mel, ou seja, é uma doçura. É doçura a palavra de Deus. E tem alguns outros textos que agora não estou lembrando aqui. Então deixaria eu a minha doçura que eu produzo e todo mundo se alegra para ir reinar? Irmãos, todo aquele que está num lugar colocado, como eu disse, ele está na posição certa, ele não abandona. Pode chamar ele um cargo acima, muito maior, ele não vai querer sair. Ele está bem, ele está alegre, ele está contente, e ele produz aquilo a qual foi pedido para ele produzir. E cada um de vocês tem um dom, cada um de vocês tem um ministério, e muitos estão com o ministério enterrado. Irmãos, eu quero desafiar aqui, eu lembrei, esqueci de falar de manhã, mas eu vou falar domingo que vem. Eu quero desafiar você a, no mínimo, o ano passado eu fiz, mas eu deixei e a maioria não cumpriu. Alguns cumpriram além e alguns foram negativos. Eu quero desafiar você a, no mínimo, trazer uma alma até julho. Uma alma. Negativo, irmão, que eu estou falando, é que teve gente que não trouxe e tirou. Com arrogância, soberba, tirou. Não estou aqui falando, eu acho que existe, eu sei quem foi. Eu vou visitar porque que saiu, também o outro é fraco, né? Eu digo que quem entra por Deus não sai por homens. Ele pode até Deus tirar ele de um lugar e colocar ele em outro, mas ele vai porque Deus colocou. Quem entra por Deus nunca vai sair por homens, mas existem os fracos, entendeu? Versículo 12. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse, deixaria eu o meu mosto, ou vinho, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores, ou seja, reinar sobre as árvores. Aqui fala do vinho, e a Bíblia fala em Provérbios que o vinho, ele simboliza a alegria. Então eu preciso ter, para trabalhar, a unção, eu preciso ter a palavra, e eu preciso estar contente e feliz no lugar em que eu estou trabalhando. Caso contrário, não funciona, não vai dar certo. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes tem pessoas que, como ela não é resolvida, ela quer a posição do outro, ela quer tomar o lugar do outro,
Não, aquele lugar não é seu, o seu é onde foi colocado, deixa o outro trabalhar no lugar dele, não vai dar certo se você for lá. Você sabe como é que o rebelde trabalha? Nós vamos entrar aqui, versículo 15, versículo 14. Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos. Irmãos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês: quando Deus te coloca num lugar, você não precisa pedir para as pessoas confiar em você. O próprio Deus coloca no coração dela: pode ir que é meu, foi eu quem o coloquei lá, pode ir lá que eu estou lá junto com ele. Irmãos, pode todo mundo levantar contra, as pessoas vão ter confiança nele. Pode todo mundo falar mal, aqueles que forem vão saber que Deus está com ele. Não precisa dizer: olha, confia em mim. Não, não precisa, não precisa, ele é resolvido também. Mas olha aqui: vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Agora eu te pergunto, qual que é a altura do espinheiro, irmão? Fala um espinheiro alto aí. Espinheiro é tudo baixo, irmão. Sabe o que o texto está dizendo aqui? Para uma árvore, ou seja, para uma pessoa grande, Deus te criou grande, irmãos. Ele está dizendo assim: para você se submeter ao espinheiro, pessoas do mundo, você tem que fazer isso aqui, ó. Ficar embaixo. Porque as árvores são muito acima do espinheiro. Agora um detalhe: como que é o espinheiro? Alguém conhece uma árvore de arranha-gato? Arranha-gato? Tem aqui na região esse negócio? Cruzeiro tinha muito. E tem uma história que um dia eu vou contar para vocês. Hoje não. Os espinhos do arranha-gato, eles são assim. Então todo aquele que entra embaixo do arranha-gato, não tem problema. E as folhas dele descem até o chão. Então você pode entrar. Agora difícil é sair sem se machucar. Ele está dizendo aqui: se você não entrar embaixo de alguém que foi escolhido por Deus, você vai se machucar. Agora, o espinheiro, ele é assim, o rebelde. Olha o texto aqui, ele diz assim: confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma o cedro do Líbano, ou seja, até a árvore mais alta. Se não me obedecer, o pau vai torar. Aquele que é rebelde, primeiro, vamos voltar lá em Abimeleque. Eu já estou encerrando para a gente ir para a ceia. Abimeleque vem e fala aquilo que o povo quer ouvir. Abimeleque vem e tenta convencer o povo de que se colocar um outro, o povo vai sofrer. Sempre o rebelde vai vir, irmão, com uma proposta para a sua vida, dizendo assim: se fosse eu, tinha que colocar você no lugar desse líder, você é melhor do que ele. Aí o sujeito, não é que é verdade? Se fosse eu não faria o que ele está fazendo. Se fosse eu diria isso, isso, isso. Vai falar o que o povo quer ouvir. Irmãos, nós vivemos num país de democracia. Agora, para Deus, democracia já começa com o nome, demo. As coisas de Deus é teocracia, não tem democracia. Deus fala e nós obedecemos. Deus não vai te consultar o que Ele quer fazer, o que Ele precisa fazer, o que Ele deve fazer. Ele vai mandar e acabou. Só que nós achamos que podemos até mudar a opinião de Deus. E aqui o rebelde, ele é assim. O rebelde vem e ele começa com uma mensagem que agrada o povo. E a Bíblia fala, se você ler o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, você vai ver essas pessoas que começaram a pregar agora, começaram primeiro a pregar contra o dízimo. Eles estão pregando contra o dízimo, dizendo que o dízimo é da lei. E Cristo diz assim: eu não vim para anular a lei, vim para cumprir. Mas não é da lei, mas deixa quieto. Agora estão pregando que você não precisa vir ao culto. Você pode assistir pela internet.
E tem mensagens pela internet. Você não precisa receber uma oração do pastor. O véu se rasgou, você pode entrar. Mas o véu se rasgou não é para você entrar, é para ele sair e entrar no teu coração, é simbólico. Mas as pessoas não estão entendendo. E aí estão pregando, não, você assiste pela internet. Você pode, não há necessidade de você ir lá. Agora o que diz o livro de Coríntios? Quando Paulo escreve aos Coríntios, que nós somos um corpo unido, onde toda junta, ligado um ao outro. Se é um membro fora do corpo, a palavra de Deus diz que ele é um membro dilacerado, ou seja, cortado, está fora. É aqui que acontece a união, é aqui que a unção manifesta. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome. O ano passado ligou um pastor para mim, e ele falou assim: pastor, eu peguei o seu telefone, falou o nome do pastor lá, e o senhor é o presidente do conselho de pastores. Eu falei, sou eu. Então eu sou pastor e eu queria fazer parte desse conselho. Eu, irmão, que bênção, glória a Deus, é uma alegria recebê-lo aqui conosco. Precisamos, o irmão é pastor de qual ministério? Não, eu não sou pastor de nenhuma denominação, de nenhum ministério. Eu sou pastor pela internet, eu prego e as pessoas ouvem pela internet, e tem uma multidão que me acompanha. E Deus falou, pergunta para ele como é que ele faz a ceia. Irmão, como é que você faz a ceia? Então, ou seja, como é que ele vai? Irmãos, isso aí é uma estratégia demoníaca para dispersar o povo. Porque a comunhão é aqui, é agora. Quando Jesus vai e entra na casa de Marta e Maria, entra com ele Pedro, entra com ele Tiago, entra com ele João. Agora, é assim. Se Pedro e Tiago e João não podem entrar, Cristo também não entra. Se a pessoa que está do seu lado não pode entrar, Cristo também não vai entrar. Irmãos, nós temos que aceitar um com os outros. Essa pessoa que está do seu lado aí, para Deus tem o mesmo valor seu. Se ela não pode ir em determinado lugar, Cristo também não pode. É isso que nós temos que pensar. A pessoa que está atrás, está à frente, está do seu lado, está lá no fundo. Aonde? Irmãos, Pedro era um cara problemático. Mas onde Cristo ia, ele ia junto. E ele entrava. E agora a gente quer fazer, não, é só os meus. Irmãos, não estou falando de grupinho não. Vai ter grupinho na igreja sim, não tem como não ter. Cristo tinha, irmão. Cristo tinha. Pedro, Tiago e João andavam junto com ele. E ainda dos 3, escolhia um que era João. Era mais exigente ainda. Agora, é claro, irmãos, nós temos que nos dar bem com todos. Com todos. Não é escolher. Esse espinheiro aqui, que foi chamado, foi desespero. Sabe por quê? Às vezes a gente submete alguém que não deve submeter. Quem? Um rebelde. Chega o rebelde e fala, não, eu não vou lá não. Irmãos, esses dias atrás, uma pessoa falou assim, perguntei por que ela tinha saído. Pastor, eu vou ser bem sincero. Na verdade eu fui umas 2 vezes, e aí a fulana de tal andou falando para mim que vocês pedem muito dinheiro. Eu falei, é mesmo? Por que você não deu? Quando que eu pedi? O dia que eu fui lá eu não vi, mas isso que é uma pedição de dinheiro. Eu falei, irmão, então você tem que ver. Irmãos, nem pedir. As pessoas entendem e amam e dão o melhor. Mas em vez de ouvir e continuar, ouvir o rebelde. E o rebelde só vai trazer aquilo que para a pessoa, para o pensamento dela é bom. Aí faz o quê? Entra embaixo do espinheiro. O espinheiro vem e a hora que você sair debaixo do espinheiro vai se machucar. Porque aí tem que voltar, tem que se humilhar, perdeu muito tempo, deixou de ser abençoado. Deixou de ser abençoado. Sabe esse espinheiro aqui? É a lei.
As árvores é a graça. É a minha vida, a sua vida, que vivemos e fazemos o que gostamos em Deus. Porque quando eu faço em Deus, e eu faço porque Ele me comissionou, é fácil, não tem peso. E um detalhe, Deus dá riqueza e não acrescenta dores, está no livro de Provérbios. Mas a igreja continua pobre, a igreja está passando dificuldade, a igreja está passando luta, por quê? Ainda está atrás da escravidão. Larga a escravidão, faça um propósito com Deus. Vou confiar no Senhor, e vou acreditar que o Senhor vai fazer por mim, mas se coloca à disposição. Ezequiel 2:1 diz assim, agora eu encerro aqui. Ezequiel 2:1 diz assim, o Espírito de Deus disse a Ezequiel, põe-te em pé. E a palavra de Deus diz no versículo 2, ele diz assim, no versículo 3, e o Espírito do Senhor o colocou de pé. Irmãos, nem foi ele que se levantou, foi o próprio Espírito, simplesmente ele tomou a decisão de se posicionar. Então todas as vezes que você se posicionar, a obra de Deus vai acontecer, porque quem faz é o Espírito de Deus. Neste momento nós vamos entrar para a ceia, e eu quero ler um texto aqui, antes, está no livro de João, eu quero ler um texto para nós entrarmos na ceia. Este é o momento, irmão, mais desejado daquele que ama Deus. Não existe um momento melhor do que esse momento. Não tem. Esse é o momento onde Cristo vai entrar na sua vida. E olha o que o texto diz. João capítulo 6, versículos 53, 54 e 55 e 56, diz assim, Mateus 6, 53, Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 25, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele.